E aí, turminha, vamos para a aula de arte? Tá todo mundo bem? Todo mundo lavando as mãos? Todo mundo se cuidando? Então, vamos continuar. Ó, vamos pro capítulo 1, tá? Ó, capítulo 1, lá em arte, tá? Vamos botar a data no livro, tá? Nas páginas, para o nosso livro ficar organizado. Da página 240 até a 245, tá legal? O capítulo de hoje está conhecendo a cultura brasileira. Então, o que essa leiturinha aqui está falando? Está falando sobre o que é cultura. Que cultura é um conjunto de hábitos, quer dizer, coisas que o povo sempre faz, é normal daquele povo fazer, hábito, comportamento e costumes de um povo, tá? Então, isso que quer dizer cultura. E esse texto vai falar também que a cultura brasileira, ela teve influência, como nós já estudamos, de vários outros povos, né? Nós tivemos influência dos índios, dos africanos e dos portugueses, por exemplo. Vocês sabiam que o hábito de tomar banho todo dia vem dos índios? Isso é uma influência que vai formando a nossa cultura brasileira, tá? Os africanos, o samba, a capoeira e algumas comidas, como os baianos gostam muito do acarajé, vem tudo do povo africano. E os portugueses, né? Que deu, nós aqui brasileiros falamos a língua portuguesa. Então, vem dos portugueses, tá? A tia Ana vai ler agora o texto, ó. O texto é pequenininho e a gente faz alguns comentários, tá? Então, vamos para a nossa leitura. Ó, página 240, capítulo 1, e o título do nosso capítulo, Conhecendo a Cultura Brasileira. A Ana vai começar a leitura bem devagarinho, pega o livro, tenta acompanhar com a tia Ana, vamos treinando leitura, tá bem? Então, vamos lá. Quando você pensa na palavra cultura, o que vem à sua mente? É uma pergunta, ao ponto de interrogação. Será que cultura é apenas expressão de arte, como pintura, escultura, música, dança ou teatro? Na verdade, cultura é um conjunto de costumes, olha o que a Tiana botou, e comportamentos em que todos nós estamos envolvidos, como criadores, praticantes e observadores, tá? Então, cultura é o que a Tiana tinha falado, costume de um povo, comportamento, o que as pessoas comem, como elas se divertem naturalmente, tá? O Brasil tem uma cultura muito rica, repleta de costumes que foram construídos através de elementos trazidos por outros povos. A Ana explicou também. Essa mistura de tantos povos se juntou ao costume de quem já habitava nossas terras, o povo indígena, os índios. Você sabe dizer quais foram os primeiros povos a colaborar para a formação da cultura brasileira? É outra pergunta, E aqui ele mostra os povos, os índios, os africanos e os portugueses. Vou passar para outra página. Vamos lá devagarinho, tia Ana vai ler. Os índios que já estavam... Os índios que aqui já estavam tinham sua própria cultura, vários costumes e comportamentos. Então, ele está falando da cultura do povo indígena. Eles já estavam aqui, eles já pintavam o corpo, eles já gostavam, já viviam da natureza. Esse modo de viver, de se comportar do índio, ainda está presente no nosso dia a dia. Acabei de falar, o hábito da gente tomar banho todo dia, Existem diversas palavras que são de origem indígena e são usadas para nomear lugares, como o famoso bairro da cidade do Rio de Janeiro, Copacabana, que vem de origem indígena e quer dizer olhando o lago. Então, a nossa língua portuguesa também tem influência da língua indígena. Quem já sabia que Copacabana quer dizer olhando o lago? Viu como a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho? Então, vamos continuar aqui,
Os africanos nos trouxeram a alegria de sua música e de suas danças, além de outros conhecimentos em diversas outras áreas. Agora tá falando do povo africano, tá? Ó, que trouxeram a capoeira, o samba, os costumes dos festejos e comemorações. Foram aos poucos se enraizando, quer dizer, ficando. O povo brasileiro foi adquirindo esses costumes dele. Por isso que fala enraizando, com as nossas outras experiências, misturando um pouco de cada coisa e criando uma identidade afro-brasileira. Então, quando eu uso a palavra afro-brasileira, está sempre se referindo à cultura africana, tá? E aqui, por último, nosso último parágrafo. Aqui, ó, antes de eu ler o último parágrafo, ó, tem 2 desenhinhos, ó, da cultura africana, ó. A capoeira e aqui, ó, olha como ela se veste, ó, as roupas muito coloridas, ó. Tem 2 fotos. E agora vamos terminar a nossa leitura, ó. Vamos falar do povo português, tá? Dos portugueses herdamos o principal, a nossa língua, viu? A Tiana acabou de explicar a língua portuguesa. Também herdamos muitos costumes de festejos religiosos e de guloseimas deliciosas da culinária portuguesa. Agora que nós já lemos o texto, que já comentamos, é só vocês fazerem esses exercícios, tá? Um beijão, um ótimo fim de semana, até a próxima aula.